oportunidade, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero dizer que estou bastante alegre por essa oportunidade que o Senhor tem me dado de estar aqui para juntos meditarmos um pouco na palavra do Senhor. Gostaria de ler um texto com todos os irmãos que está em Marcos, no capítulo 4, versículos 35 ao 41. O título do texto que vamos ler é Jesus apazigua a tempestade. Nos diz assim a palavra. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem do mar. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E baseado neste texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de meditar com os irmãos com o seguinte título: É nas tormentas que aprendemos a entregar o controle de nossa vida a Deus. Nós vemos aqui no capítulo 4 de São Marcos, no versículo 1, que Jesus começou a ensinar uma grande multidão. E ele ensinou, a Bíblia fala, durante todo o dia. E essa multidão ela era tão grande, de sorte que Jesus ele teve que entrar no barco para que isso facilitasse que ele pudesse falar com aquela multidão. E ali nós vemos, no decorrer do capítulo, que Jesus ele proferiu ali várias parábolas. E quando chegou no final da tarde, nós entramos na leitura que nós propriamente lemos já, que é o versículo 35. E ele fala: naquele dia, sendo já tarde, ele olhou para os discípulos e pediu para eles que eles passassem para outra margem do mar. Esse mar era o mar da Galileia. Jesus fez vários ensinamentos durante o seu ministério em várias cidades nas margens do mar da Galileia. Esse mar da Galileia, embora a gente chame ele de mar, ele é um lago de água doce e ele fica num vale. E os discípulos prontamente falaram: Senhor, vamos então atravessar o mar. E essa travessia, ela levava, a distância dela era aproximadamente 11 quilômetros. Embora já tivesse tarde, eu creio que para os discípulos aquilo era uma coisa corriqueira, porque muitos dos discípulos eles eram pescadores e eles conheciam bem aquela região, eles pescavam ali naquela região. Então eu imagino que eles entraram no barco com o mestre e começaram a travessia. E aí eu imagino também que de repente eles estavam ali todos conversando, quem sabe, né, se regozijando pelos ensinamentos que eles tinham ouvido do Senhor. E aí nós vemos que no versículo 37 acontece alguma coisa que eles não estavam esperando. Diz no versículo: E levantou-se grande temporal. E aqui, irmãos, nós vemos a primeira lição que nós podemos tirar desse texto para a nossa vida. É que as tempestades, elas vêm, os problemas, as dificuldades em nossas vidas, de repente. Quando nós menos esperamos, eles vêm e nos afligem. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles estavam ali remando e pretendiam chegar, atravessar aquele lago de um lado ao outro, e de repente chegou a tempestade. E quando chegam as tempestades nas nossas vidas,
elas nos ensinam que nós não temos o controle de absolutamente nada. Por mais precavido que nós sejamos, por mais experiente que nós sejamos, por mais controlador que nós sejamos, nós sabemos que tem pessoas que são extremamente organizadas, né? Tem o plano A, o plano B, o plano C. Mas quando chegam as lutas, quando as tempestades chegam, elas nos mostram que nós não temos o controle de absolutamente nada, irmãos, e que nós não somos nada. E esses discípulos, eles passaram por isso, embora eles tivessem experiência. Eles perceberam ali que eles não tinham o controle de absolutamente nada. E um exemplo contextualizando a nós é a pandemia que nós estamos vivendo. Qual de nós que lá no começo do ano de 2020 pensou que iria passar pelo que nós estamos passando, né? Essa pandemia veio para mostrar a todos os moradores da face da terra que eles não têm o controle de absolutamente nada. E quando a enfermidade chega ao nosso lar, quando a enfermidade assola a nossa família, um dos nossos entes queridos, que muitas vezes o médico fala que não tem solução, que acabou, nós nos sentimos impotentes, nós percebemos que nós não temos o controle de absolutamente nada. Quantas pessoas no decorrer desse período que estamos vivendo perdeu o seu emprego, tinha a sua vida estável, confiava no seu emprego, no seu salário e hoje está dependendo da misericórdia do Senhor. Então as tempestades, elas vêm para nos mostrar que nós não temos o controle de absolutamente nada. E elas nos ensinam que nós somos o que, irmãos? Apenas pó. Que nós somos seres humanos limitados. E que nós precisamos da grandeza e da misericórdia do nosso Deus. Que é um Deus tão grande, tão soberano e que tem o controle de todas as situações. E ali, Jesus queria mostrar àqueles discípulos que sem Ele, nada eles podiam fazer. Como Ele falou em João 15:5, porque sem mim nada podeis fazer. E nesta ocasião o Senhor fala a nós que sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Ele nós não somos nada. Nós não venceremos as tempestades da vida, as lutas, as diversidades, se nós não tivermos em comunhão com o Senhor, se nós não tivermos o Senhor no controle da nossa vida. Uma certa ocasião eu ouvi um sermão e o pastor ele falou uma palavra ali que parece um tanto quanto pesada, mas que me chamou muito a atenção. Ele falou nessa ocasião que cada um tem a tempestade que merece. Por que cada um tem a tempestade que merece? Porque quando nos vem uma tempestade, quando nos vem uma luta, essa tempestade tem o objetivo de que nós tenhamos o nosso coração aquebrantado, porque precisamos entregar o controle da nossa vida na mão do Todo-Poderoso. Então o Senhor nos permite passarmos pela tempestade para que nós possamos fazer a entrega total e absoluta da nossa vida, de todas as áreas da nossa vida ao Senhor. Precisamos aprender a entregar ao Senhor para não viver de tormenta em tormenta. Eu sempre oro ao Senhor quando o Senhor nos permite passar por lutas, porque nós estamos nessa vida e nós estamos sujeitos às lutas. E quando eu estou passando por algum deserto, eu falo, Senhor, eu sei que o Senhor sempre quer ensinar algo aos seus filhos quando o Senhor faz passar por o deserto. Então, Senhor, me faz um aluno eficiente, um aluno aplicado, para que eu possa passar por esse deserto o mais rápido possível e possa aprender o que o Senhor quer nos ensinar. Amém? Precisamos, então, estar atento ao que o Senhor tem a nos ensinar. E a segunda lição que nós aprendemos nesse texto também está no versículo 37, que nos fala assim: e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Então a segunda lição é que nem todo o nosso esforço
preparo e experiência são suficientes para enfrentar a tormenta. Nós vemos aqui que os discípulos, eles eram experientes, eles estavam acostumados a passar por aquele mar. E eu fui estudar um pouco sobre esse mar da Galileia, e nas pesquisas eu descobri que ali, por ele ficar no vale, tem muito redemoinho de vento, e são frequentes os temporais ali. Então eu imagino que quando começou esse temporal, eles devem ter ficado tranquilos, devem ter confiado na sua experiência, e a água, creio que ela começou a entrar no barco, não foi de repente. Começou aos poucos e eles foram ali, foram tirando a água. Quem sabe eles posicionaram o barco de um jeito que as ondas quebrassem e não entrassem no barco. Enfim, usaram todos os recursos que eles tinham disponíveis. Mas nós vemos que chegou um momento em que os recursos que eles tinham, em que a experiência que eles tinham não foi suficiente, a ponto de pensar que eles iriam morrer. Quantas vezes, irmãos, nós também somos como os discípulos. Não sabemos quando a tempestade vai chegar, sabemos que nós não temos o controle, mas achamos que vamos conseguir com as nossas forças. E muitas vezes ficamos lutando e ali usando todas as forças que nós temos. Mas nós descobrimos que não somos suficientes e nem capazes de enfrentar sozinhos as tormentas. E foi o que aconteceu com esses discípulos. Quando eles viram que eles iam perecer, eles lembraram que Jesus estava no barco. Ah, irmãos, quantas vezes o Senhor está tão perto de nós. Muitas vezes estamos passando por lutas, por dificuldades, por problemas, e o Senhor está ali, querendo tomar a providência, querendo tomar o rumo do barco das nossas vidas. E nós muitas vezes estamos confiando na nossa suficiência, no nosso poder, no nosso conhecimento, e muitas vezes estamos quase perecendo. Então as tormentas da vida nos mostram que não somos capazes de fazer as travessias mais corriqueiras da vida. Os discípulos, eles estavam fazendo aquela travessia que eles estavam acostumados a fazer, mas naquele dia eles perceberam que eles não eram capazes nem de fazer uma travessia corriqueira sem a ajuda do nosso Senhor. Precisamos mais do que ter a presença de Jesus no barco, porque Jesus estava no barco o tempo todo. E os discípulos lutando lá e esqueceram, talvez, naquele desespero de tirar a água, de equilibrar o barco, esqueceram que Jesus estava no barco. E assim acontece conosco. Nós precisamos não só de Jesus ao nosso lado, mas nós precisamos entregar por completo a nossa vida nas mãos dele, para que ele tenha o controle completo da nossa vida, a direção dos nossos passos. E nesta oportunidade, o Senhor Jesus pergunta a cada um de nós: qual é a área da sua vida que você precisa entregar ao Senhor? Qual é a área? Tem áreas que são fáceis de nós entregarmos para o Senhor, mas tem áreas que é difícil, e muitas vezes nós ficamos ali lutando com o Espírito Santo e não queremos fazer a entrega. Mas nesta oportunidade o Senhor fala para você qual é a área que você precisa entregar. Nós vemos que uns confiam na sua experiência, os jovens muitas vezes confiam na sua força, outros confiam no seu dinheiro, outros confiam nos seus relacionamentos. Eu tenho amigos importantes, talvez políticos, autoridades. Mas quando as tormentas chegam, as grandes tormentas da vida chegam, não há inteligência, não há sabedoria, não há força, não há dinheiro, não há relacionamento que possa acalmar. Somente o Senhor Jesus. E nós vemos no versículo
39, que quando os discípulos clamaram ao Senhor, no versículo 38, 39 fala que ele despertou. E eu imagino, né, que quando os discípulos despertaram Jesus, eles devem ter pensado, ele vai ajudar a gente a tirar a água, vai ajudar a remar. Não, o Senhor fez uma coisa sobrenatural ali. Aleluia, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus do mar, o Deus do vento, tudo lhe obedece, tudo está debaixo das suas mãos. E nós vemos que ele diz, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E nós vemos que os discípulos de Jesus puderam atravessar do outro lado da margem em segurança, porque o Senhor tomou o controle daquela situação e acalmou aquela tormenta, aquela tempestade. Às vezes, Deus usa algumas situações, meus queridos irmãos, para quebrantar o nosso coração. E Ele usa essas situações para trabalhar exatamente nas áreas que estamos segurando e que não queremos entregar para Ele. E aqui eu abro um parênteses e eu gostaria de deixar o meu testemunho. Em abril do ano passado, bem no comecinho de abril, eu fui acometida pela Covid-19. Cheguei em casa do meu trabalho, eu trabalho em um hospital. Numa sexta-feira, cheguei, estava meio indisposta e eu achei assim, eu estou cansada, porque assim, estava todo mundo muito tenso, muito preocupado, assim, não foi muito fácil para nós no começo. Mas, infelizmente, quando foi umas 8 horas da noite, eu tive uma febre muito forte, meu corpo começou a doer muito. E naquele momento foi uma coisa que eu nunca tinha sentido anteriormente. E aquela hora eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim que eu devo estar com o vírus. E, irmãos, infelizmente, era realmente o vírus. E não bastasse, acabei passando para o meu marido também. E nós acabamos passando um tempo internado. Mas eu quero dizer para os irmãos que o Senhor esteve ali. E o Senhor nos permite passar por situações, mas Ele passa com a gente. E em todo o momento que eu fiquei uma semana internada, todos os dias, todos os momentos, eu agradecia ao Senhor. Eu tive medo? Tive. Com certeza, mas ali eu pude sentir a presença do Senhor, eu tive o carinho da igreja que orou por mim, pelo meu esposo, e uma das coisas que me marcou muito, eu já até contei aqui o testemunho numa consagração que eu tive a oportunidade de vir, é que a primeira Santa Ceia que nós fizemos online foi a de abril, e eu estava hospitalizada. E eu fiquei muito triste porque eu queria participar da Santa Ceia. E aí eu falei, Senhor, eu não tenho um suco de uva aqui, não tenho... O pão eu até tinha do café, né? E aí eu fiquei, Senhor, me dá uma iluminação, né? E aí, irmãos, eu conto isso para honra e glória do Senhor. Eu tinha um sachêzinho de vinagre de vinho. Eu olhei para aquele sachê, eu falei, é você mesmo que eu vou usar para que eu possa participar da Santa Ceia, irmãos. Peguei ele, coloquei num copinho, parti o pão, orei juntamente com o pastor no momento da Santa Ceia. E ali, irmãos, eu senti a presença do Senhor tão grande naquele quarto de hospital, eu sozinha ali. Foi tão maravilhoso, e a partir daquele dia ali eu comecei a ver as mãos do Senhor, porque eu cheguei tão mal naquele hospital, tão mal que eu não consegui fazer, o primeiro dia de fisioterapia eu não consegui fazer, a fisioterapeuta falou assim, não, vamos fazer só um pouquinho, e a partir daquele dia eu internei uma sexta noite, a Santa Ceia foi no sábado, no domingo eu já senti que as minhas forças começaram a ser renovadas, e daquele dia eu fui só melhorando, e para
para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu e meu esposo saímos do hospital e estamos aqui para testificar da grandeza do Senhor. O Senhor permite nós passarmos pelas tempestades, porque Ele quer ensinar algo, Ele quer que nós entreguemos a Ele a área da nossa vida que está nos preocupando. E nesse momento, eu não sei o que está te preocupando aí na sua casa. Quem sabe seja o seu filho que está nas drogas, quem sabe seja o seu esposo, talvez você tenha perdido o seu emprego, ou talvez você não tenha nenhum prato de comida para dar para o seu filho, para os seus filhos nesta hora, mas eu te falo em nome de Jesus, entrega ao Senhor, entrega esse problema ao Senhor, que o Senhor tem o controle da situação, e assim como Ele acalmou a tempestade para os discípulos, naquela grande tempestade que eles estavam envolvidos, o Senhor acalma a tempestade da sua vida. Nesta oportunidade, eu te convido a fazer uma oração de entrega, entregar a sua vida ao Senhor, entregar aquela área que mais está te afligindo, e espera no Senhor, entrega ao Senhor, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Aleluia! O salmista Davi falou: fui moço e sou velho e nunca vi um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Em nome de Jesus, receba essa palavra, que a tormenta vai passar da sua vida em nome de Jesus, porque o Jesus é contigo. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém.